Vivemos em um mundo ansioso e não é novidade para ninguém que a ansiedade é um dos maiores males que sofremos na nossa época. Esse mal é tão grande que esse é o segundo vídeo que eu faço sobre ansiedade. O primeiro vídeo vai aparecer aqui na sua tela, em que eu falo algumas coisas que eu vou dar uma resumida aqui para você, para a gente continuar esse assunto. Então, previously, on Terapia do Bom Senso, eu disse que todo mundo tem expectativa, mas a expectativa exacerbada é a ansiedade. E que nós vivemos numa cultura ansiosa em que tudo é para ontem, isso então aumenta esse sintoma. E por final eu falei sobre um conceito clássico de ansiedade, que é: ansiedade é o medo sem objeto. Por quê? Porque você tem todos os sintomas de medo, mas não tem um objeto claro. O exemplo que eu dou é: se você ver um leão, você tem medo do leão. E você fica com falta de ar, você sua a mão, você treme, dá um frio na barriga, tudo esse tipo de coisa, certo? A ansiedade é a mesma coisa, só que sem ver um leão. De repente, vem um sintoma. Enfim, explico isso no primeiro vídeo. Depois você assiste, pode assistir esse vídeo e depois assistir aquele outro. Um não é sequência do outro necessariamente, tá? Mas o que eu quero falar para vocês então, continuando este assunto da ansiedade. A ansiedade, então, é uma dificuldade com a relação das coisas acontecendo no tempo, certo? Ou seja, eu tenho dificuldade de lidar com aquilo que é esperado e eu sei que vai acontecer e me deixa ansioso porque eu quero que aconteça agora, tipo algo bom, tipo uma formatura, tipo um casamento, você pode ficar ansioso por isso, ou o nascimento de um filho, você pode ficar ansioso por isso, ou eu posso ficar ansioso por algo que pode ser ruim e eu não tenho controle, como não ser aprovado no vestibular, como saber de um diagnóstico de uma doença, ou até mesmo saber se seu time vai ganhar ou não a final do campeonato, esse tipo de coisa. Então a ansiedade é uma dificuldade em relação ao tempo. E se a ansiedade está relacionada a expectativas, então vão ter duas dinâmicas que se juntam e formam a ansiedade. E hoje o que eu quero falar para vocês aqui é o meu conceito de ansiedade. Tá? Porque como vocês sabem, eu estou aqui para dividir a terapia do bom senso, que é o meu método, e também dividir o meu olhar sobre as coisas. E junto com isso eu trago alguns conceitos aqui, que vocês já viram alguns, né? E eu aqui, novamente, na ansiedade, eu trago algo que eu criei. E por que eu criei esse conceito? Porque eu vi uma dinâmica sempre se repetindo, né? Ou a primeira dinâmica se instala por causa da segunda, ou a segunda se instala por causa da primeira. O que eu quero dizer com isso? Então, para mim, o que é a ansiedade e que eu quero que você guarde no seu coração? Presta atenção e decora, ok? A ansiedade é o desejo de controle mais o medo de perder. Desejo de controle mais medo de perder. Olha para mim, seu filho. Desejo de controle mais medo de perder. Isso é a ansiedade. Toda vez que você fica ansioso, eu quero que você lembre disso. Desejo de controle mais medo de perder. Por que isso acontece? E como que isso acontece? Veja, por que é desejo de controle mais medo de perder? Quando nós temos dificuldade de lidar com o tempo e como as coisas se sucedem no tempo, o que vai acontecer é que fatalmente nós vamos ou ficar com medo de perder, de dar ruim na nossa vida, alguma coisa acontecer que nos prejudique, ou eu vou querer controlar a realidade. E ao controlar a realidade, eu tenho mais segurança. Então é por isso que uma coisa, quem nasceu primeiro? O ovo ou a galinha? O medo de perder ou o desejo de controle? Eu não sei. Pode ser que o medo de perder surja, então aumente o desejo de controle. Ou pode ser que você, para garantir que as coisas não vão dar errado, você comece a ter um desejo de controle e comece a gerar um medo de perder, porque você começa a perceber que você não consegue controlar as coisas. Então essas duas posturas, de certa maneira essas duas posturas, elas vão gerar um prejuízo, sozinhas ou acompanhadas. Primeiro, o medo de perder. Quando nós temos medo de perder alguma coisa, o que vai acontecer é que nós começamos a ter pensamentos apocalípticos, negativos, e a gente começa a repensar o que a gente está pensando, o que a gente já fez, a gente começa a se sentir culpado e a gente começa a entrar num ciclo, possivelmente de auto-julgamento ou de acusação externa muito grande. Toda vez que você está acuado num canto, toda vez que você está sentindo que alguma coisa errada pode acontecer com você, o medo de perder cresce muito. Perder qualquer coisa. E muitas vezes, veja, a ansiedade é um medo sem objeto. Esse medo de perder, você nem sabe o que é perder. Mas é medo do tipo, as coisas podem dar errado. O que pode dar errado? Eu não sei, mas alguma coisa pode dar errado. Eu sinto que as coisas vão dar errado, tá bom? Então isso é uma consequência óbvia do medo de perder.
É como diz o ditado, quem tem, tem medo, não é isso? Ou seja, nós entramos já no mecanismo de auto-julgamento, auto-acusação e repensar tudo que eu fiz, e você já começa tipo, meu Deus do céu, vai dar errado, eu vou perder, não vai dar certo, eu nunca deveria ter feito isso, eu nunca deveria ter pensado nisso. Você já deve ter entrado nesse ciclo. Não entrou? Se você já entrou, comenta aqui embaixo, tá? E aproveita aqui embaixo, entra na minha newsletter também, entende? Pra você receber meus e-mails e ficar a par de tudo que está acontecendo. Recentemente lancei o projeto Minha Vida com Bom Senso, e vai ter outras turmas, vai ter outras coisas nesse projeto, então entra aqui embaixo, você fica sabendo de tudo e consegue entrar no meu grupo também aberto, beleza? Mas acontece o quê? Você já teve medo de perder alguma coisa e você começou a entrar em parafuso? E muitas vezes o medo de perder, veja, a gente acredita, digamos, e se eu não for, e se eu não me aceitarem nesse emprego? Aí vem um auto-julgamento absurdo, que é o vídeo que eu vou botar aqui em cima, que é o vídeo da culpa. Vem um auto-julgamento absurdo. Meu Deus, se eu não conseguir esse emprego, significa que eu sou um bosta, significa que eu sou um merda, porque as coisas não dão certo na minha vida, porque não sei das quantas, porque daí, veja só, todo mundo tem emprego, menos eu, porque eu sou um retardado, porque você entra num ciclo assim gigantesco, porque você está ansioso por uma resposta de emprego, tá? Ou você está ansioso pela resposta de um exame de sangue. Meu Deus do céu, se eu souber que eu tenho alguma coisa, nossa, aí eu não sei como eu vou viver, eu não sei, vou aguentar. Você entende? Às vezes a gente fala frases como essa quando a gente está com medo de perder as coisas. Eu não sei se eu vou aguentar. O que você quer dizer com isso? Você vai ter um infarto ou você vai dar cabo da sua vida? Entende? Eu não sei se eu vou aguentar. O que quer dizer? Você vai ter um surto? Você vai ter um desmaio? Veja, a gente fala essas coisas, mas a gente não pensa de forma prática. Mas enfim, este é o medo de perder. E é claro que quando você sente isso, se você não está se sentindo tão impotente e tão paralisado diante da situação, naturalmente vai vir o quê? O desejo de controle. Vai vir o desejo de controle. Ou seja, putz, né? Vou sair com fulano, vou sair com fulaninho. Beleza, vou sair com o cara. Puta, mas eu não sei se vai dar certo. E se o cara me rejeitar? Não, então eu vou comprar uma roupa nova. É o desejo de controle. Vou comprar uma roupa nova. Porque daí eu não vou comprar uma roupa, vou comprar 3 roupas novas. E aí eu vou mandar fotos para minhas amigas. Minhas amigas, pelo amor de Deus, me ajudem aqui. Eu preciso saber se a roupa minha certa tá pro date. Esse aqui é o cara que eu tô ficando, coisa e tal. Papapá. Não, beleza, então tá. Então você manda as fotos pras amigas, você gasta um tempo gigantesco com isso. Em vez de pegar uma roupa que você já tem, você vai pro shopping, compra 3 roupas, coisa e tal, manda pras amigas. Será que tá legal? Será que tá bacana? Pá, porque ele gosta disso. Será que eu falo alguma coisa? Tá. Não, eu preciso conversar também com uma outra amiga minha que sempre me ajudou nessas horas. E daí você liga pra uma outra amiga, liga pra mãe. Preciso ligar pra minha mãe. Mãe, tá acontecendo isso. Não, filha, vai dar tudo certo. Mas como é que é? Será que... E se eu chegar lá e fizer alguma besteira? O cara é muito legal, eu não queria que desse... Você começa a querer ter controle sobre a coisa. Que você não tem controle sobre a reação do cara. A mesma coisa, exemplo que eu sempre gosto de fazer. Você tem que apresentar curso, ou conclusão de curso. TCC. Aí você fica com medo de perder. Perder o quê? Perder a dignidade, perder a imagem que você tem, perder a formatura, porque você pode ser reprovado, enfim. Aí o que você faz? Você faz 17 apresentações, você fica corrigindo aquelas apresentações sem parar, você apresenta pra mãe, pro gato, pra tia, pro papagaio, entende? Você coloca 15 despertadores, você nem dorme na noite anterior com medo de perder o horário, então você quer ter controle sobre tudo mesmo, assim. E aí você quer sair 7 horas antes para não pegar nenhum tipo de condicionamento. Aí você começa a fazer vários movimentos de desejo de controle. Eu quero controlar o resultado que não está na sua mão, que não está na minha mão. Nós, na maioria das vezes, sofremos com ansiedade porque queremos controlar coisas que são incontroláveis. Entende? Tem muita gente que fica ansioso em relacionamento pela razão óbvia de querer controlar o outro. Jota, então deixa a vida me levar? Não estou falando isso. É claro que você tem que conversar com o outro, ver o que é possível você fazer. Mas controlar o outro e obrigar o outro a reagir como você quer é uma das coisas mais impossíveis, entende? É aquele outro ditado, você pode levar o cavalo até a beira da água, mas você não pode obrigá-lo a beber a água. Então a gente pode criar um ambiente, mas eu não tenho garantia sobre isso. Então é por isso que eu digo que a ansiedade é um medo de perder com o desejo de controle. De um lado você vai realmente ficar com medo de perder. Do outro lado, você vai querer controlar para não perder. E aí você vai perceber que quanto mais você controla, mais inseguro você fica. Por quê? Porque a realidade não segue o nosso planejamento. Então, aqui, o que eu quero que você faça, o que eu quero que você pense.
Se no vídeo anterior eu falei para você, você tem medo do quê? Qual é o seu medo? Dar nome aos bois. Medo do quê? O que está te deixando ansioso? Aqui, o exercício é muito parecido. A primeira coisa é, nas situações em que você fica ansioso, você tem medo de perder o quê? Perder o quê? O que você vai fazer se não der certo? O que vai acontecer com a sua vida? É um exercício de imaginação. Certo? Sair com o cara, comprar uma casa, um emprego, mudar de cidade, ter um filho. Se a coisa não der certo, o que vai acontecer com você? Quero que você pense nisso. O que vai acontecer com você se essa coisa não der certo? Porque enquanto você pensa, você consegue perceber que, pera lá, tem coisas aqui que eu não tenho como ter garantia. Eu não tenho como ter uma segurança plena. Porque vão ter coisas na sua vida que você vai perceber que você não tem como ter garantia. Só uma coisinha bem rapidinho. A maior parte delas você não tem garantia de nada, tá bom? Você não tem garantia que você vai estar vivo amanhã. Bom, mas vamos lá. Voltando. Tem muitas coisas que você quer ter garantia que não tem como ter garantia. Por quê? Porque não depende de você. Depende do outro. Depende da vida. Então você tem que olhar para a sua vida assim e falar, eu estou com medo de perder o quê? Porque eu posso perder. A nossa vida é feita de muita vulnerabilidade. Nós somos vulneráveis. Eu já falei para vocês aqui, eu fui fazer karatê, meu joelho direito deu pau. Eu não tenho controle sobre meu joelho direito. É claro que eu olho para trás e falo, eu deveria ter feito, sei lá, alongamento melhor, devia ter cuidado melhor, obviamente. Mas assim, tá velho, 40 anos o joelho deu pau. Entende? Eu não tenho mais saúde para algumas coisas. Às vezes é isso. E tem coisas que a gente conta. Eu quero aquilo. Veja, eu quero algo. Para que esse algo aconteça, tem várias coisas que eu conto como se fossem certas. Então a primeira coisa é, você está com medo de perder o quê? E a segunda coisa é, você está tentando controlar o quê? O que é que você está tentando controlar? Esse primeiro exercício parece muito vídeo antigo, né? Mas esse segundo exercício aqui, do você está tentando controlar o quê? Cara, é um santo remédio. O que é que dá para você controlar, o que é que você não pode controlar? Comece a fazer esse exercício na sua cabeça. Você está no trânsito, aí você fica ansioso no trânsito. Né? Você está ali no trânsito, meu Deus do céu, vai chegar atrasado, eu não vou conseguir chegar lá. Dá para você controlar o quê? A não ser o seu carro e a não ser os seus atos. Não dá para controlar o cara ali da frente, não dá para controlar o sinal, não dá para controlar o motoqueiro que atravessou, não dá para controlar o sujeito que está estacionado em faixa dupla. Não dá para controlar nada disso, entendeu? Então o que você vai fazer? Você tem que ver o que eu posso controlar. O que dá para controlar aqui? Um filho, mesma coisa. Eu estou fazendo aqui introdução alimentar com o filho, eu estou ficando ansioso porque o filho não come. O que você consegue controlar? Você consegue controlar seu filho? Não consegue controlar seu filho. Se ele vomita o que ele gosta ou o que ele não gosta. Então o que você vai ter que controlar? Você vai ter que controlar os seus atos. Então eu vou ter que melhorar, eu vou ter que talvez estudar mais, eu vou ter que talvez ter mais paciência, eu vou ter que conversar com outras pessoas, porque o meu filho eu não consigo controlar. Então eu vou tentar me desenvolver. Certo? Eu vou ter que fazer isso. Só que tudo isso, entenda, é com bom senso. Entende isso? É com bom senso. Você tem que pensar em tudo isso de uma maneira em que, ok, faz parte da vida não ter controle. Faz parte da vida a vida nos surpreender. Contrariedades são assim, meus amigos. A vida é feita de contrariedades, ou seja, a qualquer momento pode acontecer de você ser contrariado. Por N razões. Você já deve ter passado por isso. Escreva aqui embaixo. Você já deve ter passado por isso. Tá lá no relacionamento, coisa e tal, o cara fala, ó, seguinte, eu tô vazando. Estava conversando recentemente com uma moça e ela falou isso. De repente o cara saiu, quando era para ele voltar, a gente ia viajar no dia seguinte, quando era para voltar, o que aconteceu? Ele não voltou, ele falou, não vou voltar mais para casa, tenho outra mulher. A gente não tem controle sobre essas coisas. Eu não tenho controle sobre o meu joelho, assim como eu não tenho controle sobre os outros. Então você começa a perceber que o desejo de controle é um mecanismo que só vai ser um mecanismo de frustração atrás de frustração. Se eu não consigo controlar a pálpebra do meu olho quando eu tô estressado, que ela fica tremendo assim, você já passou por isso, né? Passou dos 30, a pálpebra treme. Se eu não consigo controlar isso,
Se eu muitas vezes não consigo controlar meu sono, não consigo controlar minha fome, você acha que eu vou controlar o que no mundo? Então, nesse sentido, tem muita coisa que a gente quer controlar e que não tem como. A gente quer controlar e não tem como. A gente quer controlar e não tem como. Então, enfim, para esse vídeo também que não ficar gigantesco, eu quero que você pense nisso, tá? E aí depois eu vou deixar aqui no final o primeiro vídeo para você também completar, que vai completar isso aqui, mas pense nisso. Desejo de controle mais medo de perder. Desejo de controle mais medo de perder. Desejo de controle mais medo de perder. E aí você vai começar a olhar para a sua realidade e vai pensar, eu estou com medo de perder o quê? Eu estou aumentando que controle. Eu estou com medo de perder o quê? Estou aumentando controle. Você vai começar a ver isso. E quando você começar a ver isso, você vai dar de cara com a realidade, né? A realidade imperativa. A realidade se posiciona na nossa vida. Nos cabe naquilo que nós podemos fazer o melhor que podemos. Tá? Tanto que eu vou falar sobre perfeccionismo em breve aqui, sobre essa relação, né? Existe o melhor que eu posso e existe o melhor possível. São duas coisas completamente diferentes. Então, quando for pensar nessa questão da ansiedade, pense nisso. Pense que não dá para controlar tudo. Faça o seu melhor, o resto não está sob seu controle. Tá? Tenha as coisas que você quer ter, tenha a sua vida, mas muitas vezes não está sob seu controle se você vai perder ou não vai perder. Sabe? Tem que ter um pouco mais de disposição. Como diz o Jordan Peterson, a vida é uma aventura. A gente precisa estar um pouco mais exposto a perder algumas coisas e arriscar um pouco mais a ganhar algumas coisas, mesmo não tendo controle sobre elas. Tá? Enfim, é isso por hoje, tá bom? Pense nessa questão, pense na ansiedade, vai ter mais um terceiro vídeo um dia, em breve vai ter mais um terceiro vídeo, talvez semana que vem ou na outra semana, mas a gente vai continuar conversando sobre isso. Tenha expectativa das coisas, mas tenha bom senso, tá? Se ficar ansioso, volto para isso que eu disse. Tá com medo do quê? Exercício do primeiro vídeo. Estou com medo de perder o quê? Exercício desse vídeo e eu quero controlar o que não está sob meu controle. Aí você vai começar a perceber que é muito mais fácil viver quando a gente está dentro dos nossos limites, dentro das nossas possibilidades e deixando que as coisas funcionem e disposto a segurar isso. É o tal do Be Brave Not Safe, né? Que eu também vou falar um dia aqui. Be Brave Not Safe é uma frase que é, né, busque ser, né, seja corajoso, não busque a segurança. Né? Be Brave Not Safe. Então tem isso, assim, a coisa do esteja mais disposto às contrariedades da vida e tenha um olhar mais de aventura sobre a vida, em olhar menos controle, organização, tabela do Excel, agora eu vou assim, fica enrijecido, por isso fica pesado. Muita gente fala assim, Jota, tua leveza me ajuda. A minha leveza veio um pouco disso, dessa coisa de não tentar ficar rígido, entendeu? Cara, eu sou psicólogo, cada vez que o paciente entra na minha sessão, eu não sei o que vai acontecer. Eu não tenho controle, o paciente pode nunca mais voltar. Então tem várias coisas assim que é meio aberta na minha vida, assim, e você tem que ir lidando com essas possibilidades, boas ou ruins. Então tem essa coisa, a leveza ela não é rígida, ela não quer um controle rígido. A leveza ela permite que, tipo, vou fazer o meu melhor, mas sabe Deus o que vai acontecer, tá bom? Então pense um pouco nisso, sabe Deus o que vai acontecer, tomara que dê certo. O tomara que dê certo é muito difícil do tem que dar certo. Tá? Mas enfim, não quero antecipar o conteúdo do terceiro vídeo, a gente se fala aqui nos comentários e por favor, compartilhe com quem precisa, compartilhe o primeiro e o segundo vídeo. Né? Compartilhe com quem precisa, com quem está aí ansioso e tudo mais. Deixe seu comentário aqui, você me ajuda no engajamento também. Esse vídeo chega a mais pessoas quanto mais comentários tiver, quanto mais likes no vídeo tiver. Então deixe seu joinha, dá o like ali no vídeo e vamos diminuir essa ansiedade, vamos descomplicar essa ansiedade, tá bom? Para viver uma vida com mais bom senso. Um grande abraço, tchau, tchau.